Olá, meus queridos amigos inscritos do meu canal, como vocês estão? Eu estou bem, e vocês? Espero que vocês também estejam bem. Estou passando aqui mais uma vez para trazer para nós uma reflexão muito pertinente para os dias atuais. Nós temos vivido um tempo onde a igreja tem passado por muitas dificuldades por conta dos líderes religiosos. Hoje eu vou dizer que existe uma dualidade no tempo presente entre o falso pastor e o pastor bíblico. Por que eu vou falar sobre um falso pastor e sobre um pastor bíblico? Porque hoje tem se destacado muito o falso pastor. Eu tenho percebido que nas mídias, nas redes sociais, a cada dia tem aparecido mais escândalos acerca de líderes religiosos, pastores, pastoras, que têm caído em descrédito, que têm caído em pecado, que têm trazido muito escândalo para a igreja do Senhor Jesus. E tem trazido o pior do que isso, que é o descrédito, a descredibilidade do Evangelho de Jesus. Porque hoje muitas pessoas não querem mais saber de igreja. Por isso que hoje tem o grupo dos chamados desigrejados, né? Por que hoje tem tantos desigrejados? Porque hoje as instituições religiosas não estão vivendo o verdadeiro evangelho. As instituições religiosas, elas estão, como é que eu vou dizer? Elas estão se afastando da sã doutrina. Elas estão se afastando do verdadeiro propósito e objetivo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. E com isso, elas estão deixando as igrejas ao léu, sem uma diretriz, sem rumo, sabe? Tem igrejas que as pessoas que estão fazendo tantas arruaças que elas mais parecem um ambiente do mundo do que um ambiente sagrado. E com isso, as pessoas estão se afastando, as pessoas estão desanimando. E os líderes, os supostos pastores que deveriam estar ali zelando pela sã doutrina, zelando pelas suas ovelhas, não estão nem aí, estão vivendo as suas belas vidas, nas suas belas mansões, com seus belos carros confortáveis, na sua vida de riqueza, de fartura, de prosperidade, e os seus membros estão lá, jogados. Então eu não posso concordar que esse tipo de liderança seja uma liderança verdadeira e bíblica. Por isso eu quero refletir com você hoje sobre as responsabilidades que tem um pastor bíblico. Então, o que sair daquilo que eu falar aqui é mundanismo, é paganismo, é heresia, é qualquer coisa, menos evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que Jesus nos deixou é um evangelho simples, é um evangelho de amor, é um evangelho de acolhimento, é um evangelho de cura, de libertação, é um evangelho de poder. Por que hoje não tem mais tanto poder? Porque as pessoas se afastaram do verdadeiro Deus. As pessoas hoje estão querendo ser o próprio Deus, estão querendo se sentar no trono que é de Deus. Então hoje, de uma certa forma, se cessou muitas manifestações de poder que outrora tinha dentro das igrejas. Eu mesma já presenciei há 30 anos que eu estou no Evangelho, 31 anos que eu estou no Evangelho, já presenciei muitas coisas maravilhosas dentro da igreja, que hoje eu não vejo mais, nem sombra delas. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa.
Nós precisamos estar alerta. Nós precisamos sacudir a figueira para mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E neste dia, eu quero ser a porta-voz de Deus para estar trazendo para você uma reflexão. E eu quero que você ouça com bastante atenção. Se você concordar, se você não concordar, escreva nos comentários, não concordo ou concordo. Escreva se você já teve alguma experiência ruim. Me conte nos comentários de onde você está falando, né? E você relata, ainda que seja de uma maneira bem sucinta, aquilo que você sente em relação a isso que vai ser dito. Então eu quero falar sobre 7 responsabilidades bíblicas que tem um pastor. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que ser pastor não é algo que você adquire em seminário, não é algo que você adquire fazendo curso teológico. Não, o pastor, ele pode fazer a teologia, mas a teologia não faz um pastor. Porque um pastor de verdade, um pastor bíblico, um pastor chamado por Deus, ele é vocacionado pelo Senhor. Quem escolhe o pastor é o próprio Deus. Não é você, não sou eu, que, sabe, temos que nos apresentar e dizer, eu quero ser pastor, eu quero ser líder. Não, o próprio Deus chama. E quando ele te chama, e você tem convicção do seu chamado, você aí sim, você vai se preparar, você vai entrar num curso de teologia para você aprender mais acerca da palavra, né? Se preparar para poder servir melhor ao seu rebanho. Agora, ninguém compra carteirinha de pastor, ninguém pode fazer isso. Se isso acontece, eu quero te dizer que isso é uma coisa errada. Ninguém pode de si mesmo se intitular pastor, líder. Não. Essas coisas quem chama é Deus, porque quando Deus chama, Ele te capacita, Ele te dá as ferramentas, Ele te dá os dons para você exercer a sua vocação. Então, é claro que hoje nós vemos aí uma gama de pessoas se autodenominando pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, tanta gente se denominando tanta coisa que o Senhor não chamou. É por isso que acontece tantos escândalos, é por isso que há tantas igrejas sem poder, tantas igrejas pregando heresias, praticando heresias. Por quê? Pessoas que não foram chamadas para estar na liderança estão ali liderando. Porque acharam, porque entraram num seminário, compraram uma carteirinha, agora pode abrir um espaço, colocar umas cadeiras e ser pastor. Queridos, isso não é ser pastor. Isso não é ser um líder bíblico. Todo líder bíblico foi chamado por Deus. Você não vai encontrar nenhum líder na Bíblia, bíblico, que se autodenominou. Os líderes foram chamados por Deus. Moisés, Josué, Davi, e assim vai, sucessivamente. E tantos outros foram chamados e levantados por Deus. Então, quando um homem ou uma mulher se intitula por si mesmo líder de uma instituição religiosa, está fadado ao fracasso, porque ela não vai ter o apoio de Deus. Então, meus queridos, aí a gente começa a ver nas redes sociais uma gama de escândalos cabeludos que as pessoas do mundo, que a gente chama do mundo, né? Diz assim, Deus me livre eu querer ser dessa igreja. Deus me livre eu querer ser dessa religião. E aí, a gente que pertence à religião fica sem palavras.
fica com vergonha. E às vezes não tem o que ser dito, porque contra fatos não há argumento. Então, por isso, eu me senti impelida de trazer e de falar sobre esse assunto tão pertinente. Porque aquele que é vocacionado, se estiver andando fora dos trilhos e ouvir essa mensagem, tenho certeza que vai se endireitar. E aquele que não é vocacionado tem a chance de se arrepender diante de Deus e parar de fazer o que está fazendo errado, enquanto há tempo. Então vamos lá. Eu quero falar sobre a primeira responsabilidade de um pastor bíblico, de um pastor vocacionado, de um pastor chamado por Deus. A primeira responsabilidade é o apacentar. Apacentar, segundo o dicionário, significa cuidar, alimentar, proteger, guiar, conduzir, curar. Isso significa apacentar. Então, a primeira função de um pastor é apacentar as vidas que são colocadas na sua mão, na sua respectiva igreja local. 1 Pedro 5,2 vai nos dizer assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então o pastor, ele tem que apacentar, ele tem que nutrir, ele tem que cuidar, ele tem que guiar o seu rebanho, curar, proteger, por amor, por voluntariedade, porque ele foi chamado por Deus. Dentro do coração dele está derramado o amor do Senhor pelas suas ovelhas, e Deus escolheu a ele para estar ali, apacentando o seu rebanho. Então a primeira responsabilidade que o pastor tem é essa: cuidar, alimentar, orientar, guiar, proteger, essas coisas. Se o seu pastor não faz isso, ele já não é um pastor bíblico, porque ele não está cumprindo a ordem que está em 1 Pedro 5,2, que é de apacentar o rebanho com cuidado, e não é por força. Veja bem, não é por força nem por torpe ganância. E hoje nós vemos muitas pessoas apacentando por força e por torpe ganância. Ó, isso aqui. Mas o Senhor chama para apacentar por amor, por voluntariedade e não por outras coisas. Então a primeira coisa que o pastor bíblico precisa fazer é apacentar. O ministério pastoral, ele não é um cargo de status, mas um chamado de serviço, cuidado e responsabilidade espiritual. A Bíblia mostra que o pastor é um servo, um guia, um exemplo, que prestará contas a Deus pelo rebanho que lhe foi confiado. Lá em Hebreus 13:17, deixa claro que o pastor bíblico, ele prestará contas a Deus pelo rebanho que lhe foi confiado. Então ele precisa apacentar o seu rebanho. E apacentar inclui aconselhamento, visitação, acolhimento dos fracos e feridos, zelo espiritual e emocional. Cuidar é mais do que pregar, é se importar. Porque há pastores que pensam que ser pastor é só pregar nos cultos e pronto, não precisa fazer mais nada. Ele se limita só àqueles dias de culto, pregar uma mensagem, dar o amém, todo mundo vai embora e ele vai para sua casa. Não.
O pastor, ele precisa ter dia para estar aconselhando o seu rebanho, fazendo gabinete com o seu rebanho. Ele precisa ter dia para visitar as suas ovelhas, principalmente aquelas que estão doentes, que estão enfermas. Quando foi que você recebeu uma visita do seu pastor quando você esteve doente? Quando foi a última vez que você recebeu uma visita do seu pastor na sua casa, para saber como vai você, como vai a sua família? Ele precisa zelar pela sua vida espiritual e emocional. O seu pastor pergunta para você como você está, como anda a sua vida, como anda as suas emoções. Eu sou de um tempo que, quando eu me converti, o meu pastor veio na minha casa conhecer quem era a minha família, conhecer o meu esposo, a minha filha. Hoje a gente quase não vê mais pastores visitando na casa das suas ovelhas. Aí eles usam a desculpa de não, porque, né, eu não quero incomodar, né, pode estar incomodando. Não, se você perguntar para a sua ovelha, se ela quiser te receber, qual o mal há nisso? Se ela estiver doente e você quiser visitá-la, qual o mal há nisso? Ah, mas ela vai ficar preocupada de fazer lanchinho e aí a pessoa não tem condição. Não tem nada a ver de lanchinho. Se ela não tiver condição, você leva o lanchinho. Leva o lanchinho na casa da sua ovelha, faz uma visita para ela, leva uma cesta básica, leva umas frutas, sabe? Leva um bolo, faz um lanche com a sua ovelha. Quando foi que você recebeu uma visita assim do seu pastor? Ou você soube de alguém que recebeu? Me conta aí nos comentários. Então, a primeira coisa que um pastor tem que fazer é apacentar. E apacentar inclui tudo isso que eu falei: acolhimento, visitação, zelo espiritual e emocional, fazer gabinete. Se você não tem recebido isso do seu pastor, você não tem sido apacentado. Apacentar é muito mais do que pregar, é se importar. Quando você não vai ao culto, está alguns dias sem ir ao culto, seu pastor liga para você para saber como você está, por que você não foi, se você está bem, se você está precisando de alguma ajuda. Isso é apacentar. Você tem vivido isso? Se tem, me conta aí. A segunda responsabilidade que tem o pastor bíblico é ensinar a palavra com fidelidade. 2 Timóteo 4,2 vai nos dizer assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Ou seja, um pastor, ele tem que ser um conhecedor das Escrituras, ele tem que estudar a Bíblia com profundidade, ele tem que ensinar sem distorcer as Escrituras, confrontar os erros doutrinários com amor. Onde a palavra é negligenciada, o rebanho se perde. Então, o pastor, ele precisa ser alguém preparado na palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. Então, o pastor, primeiro, que tem que estar com a sua espada desembainhada e afiada para cortar qualquer distorção, qualquer distorção doutrinária, qualquer coisa que não está de acordo com as Escrituras, ele já cortar aquele mal pela raiz. Ele precisa ter um ensinamento sólido, ele precisa ensinar, não é o que ele acha, é a sã doutrina, é o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz, não é o que ele pensa. Ele pode pensar o que ele quiser, ele pode ter a convicção que ele quiser, mas na hora dele ensinar o rebanho, ele tem que ensinar ao rebanho de forma bíblica. Se ele não faz isso, ele não é um pastor vocacionado, chamado por Deus. E se ele não tem sede da palavra, alguma coisa está errado. Então, não se acomode a estar em um lugar sendo liderado por alguém que não conhece bem as Escrituras Sagradas, que não sabe confrontar
as distorções doutrinárias, que é aquele pastor de pregação de internet, que fica ouvindo as pregações na internet para pregar para o seu rebanho, em vez de estar buscando em oração o que é que Deus quer que fale para o seu rebanho. Porque cada rebanho, Deus tem um direcionamento. O mesmo direcionamento que Deus tem para o pastor Chiquinho não é o mesmo direcionamento que Deus tem para o pastor Luizinho. O pastor Luizinho tem um rebanho, o pastor Chiquinho tem outro. Então Deus vai dar o direcionamento para cada um. Agora, se o pastor é aquele pastor preguiçoso, que gosta só de ficar ouvindo mensagem do youtuber para chegar e lançar para a sua igreja no domingo ou no culto semanal, aí eu quero dizer que você está em péssimas mãos. Mas o pastor verdadeiro, o pastor bíblico, ele se preocupa de dar um alimento saudável para o seu rebanho. Ele se preocupa de buscar em Deus o que o seu rebanho precisa, porque ele sabe que aquele rebanho não é dele, que aquele rebanho pertence ao Senhor. Então nada melhor de buscar com o dono como conduzir as suas ovelhas, não é isso? Então a segunda responsabilidade de um pastor bíblico é ensinar com fidelidade. A terceira coisa que um pastor bíblico precisa ter, terceira responsabilidade, é ser um exemplo de vida cristã. Isso tem sido bem difícil, né? Ser um exemplo de vida cristã. O pastor que lidera, ele lidera mais pelo exemplo do que pelo título. Vocês sabiam disso? Que ele lidera mais pelo exemplo do que pelo título? 1 Timóteo 4,12 diz assim: ser exemplo dos fiéis. Isso inclui ser um exemplo na vida moral íntegra, no testemunho familiar, na humildade e coerência entre o discurso e a prática. O caráter desse pastor é que vai sustentar o seu ministério. Então, um pastor bíblico, ele é um exemplo, ele é uma referência. E aqui ninguém está falando de uma pessoa super-homem, não. Está falando de uma pessoa humana, que pode errar, mas que, como um pastor vocacionado, vai se esforçar para ser exemplo dos fiéis. E Deus vai querer ver o esforço desse pastor. Deus jamais vai levar em consideração os fracassos, mas Deus vai levar em consideração os esforços desse pastor para ser um exemplo dos fiéis. E hoje nós vemos que os pastores não estão muito preocupados de ser exemplo dos fiéis. Às vezes nós vemos líderes que a família dele é só misericórdia, está totalmente fora das escrituras. Mas ele não tem culpa. Bom, a Bíblia diz que se ele não governa bem a sua casa, ele não pode governar a igreja do Deus vivo. Então, aí a pessoa tem que se entender com as escrituras, né? Ele tem que ter um bom testemunho dentro da sua casa, a sua família tem que ver nele um grande homem de Deus, um exemplo. É o primeiro lugar que ele tem que ser visto, dentro do seu lar. Como é que a sua esposa, os seus filhos o veem? Como um carrasco, como aquele pai mau caráter, que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Porque eu sou uma pessoa que eu sou do conhecimento de pastores espancadores. Pastores que na igreja é uma bênção, pregam que é uma maravilha, almas se convertem. Em casa espanca a esposa, violenta a esposa, agride os filhos. Isso não é ser exemplo dos fiéis. Então, o pastor bíblico, ele é um pastor amado pela sua família, amado pelo seu rebanho. O seu rebanho tem vontade de estar perto dele. O seu rebanho vê ele como uma grande referência, tem carinho, tem afeto por ele. Ele é um pastor chamado, que é exemplo de vida cristã. Ele é aquela pessoa que os outros olham e falam assim: eu quero ser como o meu pastor. Eu quero ser parecido com o meu pastor. Porque ele exala o bom perfume de Cristo. Será que seu pastor tem sido exemplo de vida cristã?
Ele tem demonstrado isso para você? Você tem visto isso na vida do seu pastor? Espero que sim. Espero que sim. A quarta, quinta, sexta e sétima responsabilidade pastoral eu vou fazer na segunda parte, ok? Fiquemos com essa parte até aqui. Deixem seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, por favor, deixa seu like, não esqueça. Vai agora, deixa seu like agora aí. E assista a segunda parte, que vai, ser tão poderosa quanto essa. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja a tua casa, a tua família e te dê a vitória.